Fala pessoal, tudo bem? Gente, olha essa questão. Um produto, 4 produtos aqui, ó. X mais 3, X mais 5, X mais 7, X mais 9 igual a 9. Não expanda, não multiplique. Pra que essa dor? Nós vamos fazer de um jeito bem mais legal. Fica aí que a gente vai trabalhar agora. O que a gente vai fazer? A gente vai usar mudança de variáveis, transformação de variáveis. Aí vocês vão ver como que esse exercício vai sair de uma forma tranquila, sem dor, sem sofrimento. Vamos lá? O que a gente vai fazer? Olha só. Observa aqui, olha, a diferença entre os termos. 3 para 5, 2 unidades. 5 para 7, 2 unidades. 7 para 9, 2 unidades. Eles estão assim equidistantes. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar a média desses termos. O 3, o 5, o 7 e o 9. E aí, o que a gente vai fazer? Para ajudar a gente a fazer uma mudança de variáveis que vai ficar incrível, como que vai facilitar a nossa vida. Então, a primeira coisa, os termos estão equidistantes. Vamos fazer uma média. 3 mais 5 mais 7 mais 9. Se é uma média, eu tenho 4 termos, eu tenho que dividir por 4, certo? Então, olha só, 3 mais 5, 8 e 7, 15, 15 e 9, 24, 24 dividido por 4, isso é 6. O que acontece? A gente pegou o termo que fica, como esses termos estão equidistantes, o 6, ele vai ficar a mesma distância. Observa só, o 6 está a 1 unidade a menos do 5 e 1 unidade a mais do 7. Equidistante. E o 6 está a 3 unidades a menos do 3 e 3 unidades a mais do 9. Equidistante. Tá vendo que legal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma mudança de variáveis da seguinte forma. A gente vai chamar de y o x mais essa média. Tudo bem? E a gente vai gravar essa mudança de variáveis. Por quê? Quando a gente faz uma mudança de variáveis, a gente encontra o resultado para a variável que a gente transformou. Então, depois a gente tem que recorrer a essa mudança de variáveis para encontrar o resultado em x, porque o meu objetivo aqui é encontrar quais são os valores de x que satisfazem essa equação. Tudo bem? Então, vamos lá. Se a gente fizer y igual a x mais 6, pensa nesse termo aqui, olha. O x mais 3, tá vendo? Como que eu faço para achar o x mais 3 nessa mudança de variáveis? É só eu adicionar menos 3 em ambos os lados. Olha só, se eu adicionar menos 3 em ambos os lados dessa transformação de variáveis, ó, adicionei menos 3 aqui, ficou y menos 3. Se eu adicionar menos 3 aqui, vai ficar x, 6 mais menos 3 vai dar 3, tá vendo? O que aconteceu? Eu encontrei qual que é a expressão que vai substituir o x mais 3 com a minha nova variável. E essa expressão que vai substituir o x mais 3 é y menos 3. Agora, eu tenho que fazer isso para todas as outras. Então, vamos fazer aqui, ó. Para eu achar o x mais 5 aqui, ó, basta eu somar menos 1, concorda? Porque 6 mais menos 1 vai dar menos 5. Então, se eu somar menos 1 em ambos os lados, somei menos 1 do lado de cá, eu tenho que somar menos 1 do lado de cá, porque eu não posso desbalancear a equação. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, isso serve para mudança de variáveis também. Adicionei menos 1 aqui, eu tenho que adicionar menos 1 aqui. Como que essa expressão fica? O lado de cá ficou y menos 1. E o lado de cá vai ser x mais 6 menos 1, ou seja, x mais 5. Já sabemos que essa expressão x mais 5 vai ser substituída pela transformação de variáveis pela y mais 1. Vamos continuar aqui com o x mais 7. Para eu achar x mais 7 do lado de cá, eu tenho que somar mais 1 em ambos os lados. Então, se eu somar mais 1 em ambos os lados, aqui vai ficar y mais 1. E do lado de cá vai ficar x mais 6 mais 1, então é x mais 7. Logo, a expressão x mais 7, o termo x mais 7 vai ser substituído por y mais 1. Falta o último.
Como que eu faço para achar x mais 9 do lado de cá? Basta eu adicionar 3 em ambos os lados. Então, se eu adicionar 3 aqui, vai ficar y mais 3. Se eu adicionar 3 aqui, ó, x mais 6, mais 3 vai dar x mais 9. Encontramos todos os termos que vão substituir os termos originais, só que com essa mudança de variáveis. Então, vamos escrever isso daqui. Ó, o x mais 3 é quem? É o y menos 3. O x mais 5 é quem? É y menos 1. O x mais 7 é quem? É y mais 1. E o x mais 9 é quem? É y mais 3. E o termo independente continua o mesmo, é número, não mudou nada. Agora, começou a melhorar. Veja bem, o que é isso aqui, gente? Diferença de dois quadrados. E aí tem uma coisa importante, porque o que acontece? Gente, em exercícios algébricos, os produtos têm que saber algumas coisas, assim, imediatamente. Tem que estar memorizado na sua cabeça. Produtos notáveis, não tem como, dificilmente você vai conseguir fazer um exercício algébrico sem saber produtos notáveis. Porque se a gente ficar consultando, a gente perde tempo. Então, produtos notáveis são aqueles produtos que tem que ter na sua mente. Isso daqui é isso. Por isso que eles são notáveis, eles são extremamente utilizados e saber o resultado desse produto adianta a sua vida. Você não tem que ficar realizando as multiplicações. Então, ó, o que acontece aqui? Isso aqui é produto notável. Como que eu sei? Olha, eu sei que A menos B que multiplica A mais B, isso aqui é a diferença de dois quadrados, certo? Então, olha aqui, ó. Olha para esses dois. Y menos 1, Y mais 1. Esses dois aqui, ó, formam uma diferença de dois quadrados. Agora, olha para esses outros aqui, ó. Y menos 3, Y mais 3. Esses dois aqui também formam uma diferença de dois quadrados. E é isso que a gente vai usar. Se eu pegar esses dois aqui, como que vai ficar? Vai ficar o y ao quadrado menos o 1 ao quadrado. Só que 1 ao quadrado é 1, beleza? Ótimo! E se eu pegar esses dois aqui, que também são uma diferença de dois quadrados, vai ficar y ao quadrado menos o 3 ao quadrado. O y é o a e o b vai ser o 3. E nesse caso aqui, ó, o y é o a e o b é o 1. Isso continua sendo igual a 9. Tá ficando bom, não tá? Tá ficando bom. A gente já conseguiu reduzir a nossa expressão, não é? Só que olha só, aqui era quarto grau, né? Porque eu tô multiplicando x 4 vezes. Era quarto grau, fica x à quarta. Aqui a gente ainda continua com quarto grau. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos que fazer uma outra mudança de variáveis para ajudar a gente. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou chamar de w o y quadrado, certo? Eu vou chamar de w é igual a y quadrado. Então, nós temos que guardar essa mudança de variáveis de novo, porque lembra, a gente está encontrando um resultado numa variável, nós temos que voltar nas outras até chegar na original. Então, beleza. Se eu chamar w de y quadrado, eu vou substituir aqui, ó. No lugar do y quadrado, eu vou chamar de w. Aí vai ficar w menos 1, que multiplica w menos, aqui ó, 3 ao quadrado é 9, w menos 9. E isso é igual a 9. Ótimo! Agora a gente caiu numa coisa de grau 2, porque w vezes w é w quadrado. Então, vamos resolver. Aqui a gente pode usar a distributividade. Aqui teria uma outra forma. Aqui eu não fiz a média, olha, dos valores e encontrei um central, para eles ficarem equidistantes. Aqui eu poderia fazer a mesma coisa, encontrar a média do 1 com 9 e fazer isso daqui se transformar numa diferença de dois quadrados. Mas eu obtive aqui para não ter duas mudanças de variáveis utilizando média, tá bom? Então, olha, aqui a gente vai multiplicar o w pelo w e o w pelo menos 9. Então,
W vezes W dá W quadrado. W vezes menos 9W. E da mesma forma, a gente tem que multiplicar o menos 1 vezes W, que dá menos W, e o menos 1 vezes menos 9, que dá menos 1 vezes menos 9, dá mais 9. E isso é igual a 9. Ora, tem 9 do lado de cá e tem 9 do lado de cá. Então, se eu somar menos 9 em ambos os lados da equação, eles vão fazer o quê? Eles vão se cancelar. Então, esse daqui já vai embora com esse. E aqui vai ficar o seguinte, ó. W ao quadrado menos 9 menos 1, W dá menos 10W. E isso é igual a zero. Tá bom, não tá? Gente, olha que equação tranquila de fazer uma equação de segundo grau. Eu nem tenho termo independente. Então, aqui, ó, eu tenho fator comum aqui. O W tá nesse termo e o W tá nesse termo. O que a gente vai fazer? Fator comum em evidência. O W é o fator comum em todos os termos. Então, eu coloco ele em evidência. Se eu tirar um W daqui, fica o outro W. Se eu tirar o W daqui, sobra o menos 10. E isso é igual a zero. Toda vez eu falo isso. Se você fez um fator comum em evidência, tenta fazer a multiplicação contrária para você verificar se você não fez a conta errada. Você tem que fazer a multiplicação para voltar na expressão original. Aí, se voltar na expressão original, é porque você fez a conta certinha. W vezes W, W quadrado. W vezes menos 10, menos 10W. Certinho. Agora, nós temos um produto de números resultando em zero. Ora, quais são as possibilidades quando a gente tem um produto de dois números dando zero? Quer dizer que um dos números é igual a zero. É isso que a gente vai fazer. Então, ou o W é igual a zero, ou o W menos 10 é igual a zero. Nesse caso, o W é igual a 10. Ótimo! Acabou? Não. Nós encontramos o resultado em W, mas nós queremos encontrar em X. É agora que começa a nossa epopeia de buscar o resultado em todas as mudanças de variáveis que nós fizemos, certo? Então, ó, se o W for zero, o que vai acontecer com o meu Y? Ora, o W é y quadrado, não é? Então, o y quadrado vai ser igual a zero. Então, o y quadrado é igual a zero. Entendeu? Aqui, ó. Se o W for zero, que é esse valor que eu achei, eu volto na última mudança de variáveis que eu fiz. Se aqui for zero, o y quadrado é igual a zero. Ora, um número ao quadrado para ser igual a zero quer dizer que ele é zero. Beleza? Então, achamos um y aqui. Beleza. E se o W for igual a 10? Se W for igual a 10, vai acontecer que o meu y quadrado não é W? Então, o meu y quadrado é igual a 10. Ora, se um número ao quadrado é 10, quer dizer que ele é igual a mais ou menos a raiz de 10. Ora, temos três valores aqui. Achamos? Não, porque a gente tem que achar o x. Agora, a gente vai na outra mudança de variáveis. A gente achou três valores para y. Agora, a gente tem que substituir aqui para achar os valores de x. São os valores de x que nós estamos buscando, os valores de x que satisfazem essa expressão. Então, vamos lá. Se xy for igual a zero, que é esse aqui, ó. Quem que vai ser o meu x? O x mais 6 vai ser esse y, não é? Que é zero. Então, o x mais 6 é igual a zero. Ó, porque o x mais 6 não é y? O y é zero, então x mais 6 é igual a zero. Portanto, quem que é o x? Ora, somando menos 6 em ambos os lados, x é igual a menos 6. Esse é um resultado. Esse sim. Beleza? Agora vamos procurar o outro. Se o y for igual a mais raiz de 10, quem que vai ser o meu x? O meu x mais 6 não é y? X mais 6 é igual ao y, portanto, igual a raiz de 10. Então, quem que é o meu x? O meu x, eu somo menos 6 em ambos os lados, então o x vai ser menos 6 mais raiz de 10. Ora, achamos outro valor. Tá dando para ver? Beleza.
Agora pegamos o último, ó. Já pegamos o 0, o mais raiz de 10, agora tá faltando o menos raiz de 10. Se y for menos raiz de 10, o que vai acontecer com o meu x? O x mais 6 tem que ser igual a menos raiz de 10. X mais 6 tem que ser menos a raiz de 10 e, portanto, se eu somar menos 6 em ambos os lados, o x é menos 6 menos raiz de 10. E aí, encontramos o outro valor de x. Aí você vai falar assim, nossa, professor, eu detesto números que fiquem em função de raiz. Beleza, vamos resolver então. Aqui já estão os resultados. Qual seria o próximo passo? Conferir. Então, você teria que pegar o menos 6, substituir aqui, ó. Esse é fácil de verificar. Se você substituir o menos 6 aqui, ó, e faz esse produto, você vai achar exatamente o 9. Vem com menos 6 mais raiz de 10. Substitui aqui no lugar de x e aí você faz com uma calculadora que fica fácil. E faz a mesma coisa com menos 6 menos raiz de 10. Não quero fazer com raiz. Ótimo! Então vamos encontrar os valores aproximados, porque lembra, o raiz de 10 é um número irracional, então ele tem infinitas casas decimais. Aqui a gente tem que fazer uma aproximação para 3 ou 4 casas. Então, quais são os valores de x em decimal que nós encontramos? Nós encontramos x igual a menos 6, x igual a menos 2,838, que é esse daqui, menos 2,838, que é o menos 6 mais raiz de 10, e encontramos também o x igual a menos 9,162, que é esse daqui, ó, o menos 6 menos raiz de 10. Se você substituir qualquer um desses valores aqui naquela expressão, você vai achar o 9 no resultado, certo? Vou deixar aqui para vocês fazerem o print da questão, do quadro. E aí, gente, olha só quanta coisa que a gente usou nessa questão, meu pai! Mudança de média, mudança de variáveis de novo, produtos notáveis, diferença de dois quadrados, fator comum em evidência para resolver uma equação do segundo grau e depois o retorno às mudanças de variáveis. Mas valeu a pena, não valeu? Porque se você cai num polinômio de grau 4 aqui, a sua vida não ia ficar tão fácil. Então, assim, você vai falar assim, nossa, professora, mas deu muito trabalho, mas a gente não teve que fazer grandes contas, sabe? As contas são relativamente simples. É uma questão um pouco maior, porque a gente vai tentando reduzir para casos mais simples com a utilização de mudança de variáveis. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixe também a sua solução, porque a solução de vocês é a continuação da aula, é como se fosse uma monitoria aqui no YouTube. Muito obrigada por chegar até aqui, muito obrigada pelas mensagens, assim, só Deus para retribuir vocês, porque eu realmente não consigo. Até o próximo vídeo.